Fala galera, tudo bem? Como que vocês estão? E aí, curtiram a introdução? Pois é, também curti, mas não fui eu que toquei, foi o Dedê. Então depois vocês deem os parabéns para ele. Ele tem se dedicado muito aí na preparação do EBD, no planejamento, na edição das aulas. Então assim, não deixe de orar pela vida de nós, dos professores e especialmente da do Dedê, que tem se dedicado tanto aí a essas classes. Nós vamos continuar então no estudo do livro de Romanos, terminando hoje então o capítulo 8, e a gente vai hoje do versículo 26 ao versículo 39, e vamos pedir então aí ao nosso companheiro Vitor L., fã de Romanos 8, que lê então o texto para a gente. Você pode acompanhar aí na tela. Meus irmãos, infelizmente chegamos à nossa última aula de Romanos 8. Acontece, mas vamos lá. Hoje eu vou ler para vocês do versículo 26 até o final do capítulo, que é o versículo 39. Vamos lá. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Valeu, Vitor. Obrigadão. Que todos nós tenhamos esse amor pelas Escrituras, assim como você tem por Romanos 8 e por toda a palavra de Deus. E aí, gente, pensando nisso, como pode um crente enfrentar os sofrimentos e as tentações da vida com incrível confiança e uma profunda segurança de que toda a luta vale muito mais do que a pena? Como que a gente pode descansar de boa, tranquilamente, sem nenhum... com toda a certeza de que Deus vai nos honrar, né, e fazer cumprir as suas promessas. O tripé para a vida do crente é uma coisa só, né? O tripé são três coisas, desculpa, mas esse tripé é o que de fato dá sustentação para a nossa vida, é o que dá alicerce, é o que habilita a gente a enfrentar cada dia e tudo que traz com ele, com confiança. O primeiro fundamento desse tripé é a esperança que nós temos no futuro. Então nós temos uma promessa que foi feita para a gente. E a gente tem esperança de que essa promessa vai se cumprir. E essa esperança não é quando a gente espera alguma coisa com provas. A gente espera na fé, baseados
na fé em um Deus que nunca deixou de cumprir as suas promessas. O segundo fundamento é o auxílio do Espírito Santo naquilo que nós desconhecemos, como a gente viu aí nos versos 26 e 27. O Espírito Santo nos auxilia com gemidos inexprimíveis. A relação de Deus Pai com seu Espírito Santo é tão íntima e estreita que as suas orações não precisam ser ditas. Então, além do Espírito Santo nos ajudar com as suas orações, essas orações do Espírito Santo não são audíveis, né? Deus conhece essas orações. Então, o terceiro fundamento desse tripé é a obra de Deus, o fato de sabermos que temos um auxílio. E nesse primeiro trecho, Paulo aponta para a obra do Espírito Santo quando não temos palavras para orar. Segundo, para a obra do soberano Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. O Espírito Santo é as nossas orações. Assim como a nossa esperança nos ajuda, a gente viu nos versos 23 a 25, também o Espírito age e ele nos socorre em nossas orações. Muitas vezes nós não sabemos como orar. Acho que todos nós já passamos por essa experiência de não sabermos como orar. Às vezes a gente está tão alegres e tão tristes que a gente não sabe se expressar. Faltam palavras, seja por uma alegria, por uma tristeza. Então, nesses momentos de fragilidade, a gente é afetado. E afeta também a nossa oração. A forma com que a gente ora, o próprio fato da gente orar. Quando nos sentimos fracos demais para agir como filhos de Deus, ao nos aproximarmos confiadamente do nosso Abba, o Espírito nos socorre. Como o Dedê disse na última aula, Abba é uma expressão que significa paizinho, que somente, paizinho, né, que somente quem tem relação muito íntima pode usar essa expressão. E Paulo diz que nós podemos usá-las, porque nós somos enxertados, nós somos adotados na família de Deus. E nós somos seus filhos. Quando não tivermos vocabulário para nos expressar, não precisamos achar que não podemos orar. Nunca devemos sentir que nós não podemos orar por acharmos que não sabemos o que devemos orar, ou o que dizer, quais palavras usar. Enquanto o nosso Pai sonda os nossos corações, ouvindo gemidos sobre nossas palavras, conhecendo nossas afeições e os motivos por trás dos nossos pedidos, o Espírito intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Isso é muito louco, porque quando a gente não consegue orar, o Espírito Santo intercede por nós como um perfeito advogado, que sabe exatamente a vontade do juiz, o pensamento do juiz, e vai falar aquilo que o juiz precisa ouvir. Então, quando a gente não consegue orar, o Espírito Santo ora a oração perfeita por nós. Então, o Espírito Santo nos capacita a orar em sintonia com a vontade do Pai para nós, dentro dos seus eternos e soberanos desígnios, dos seus planos. Enquanto aguardamos com paciência e ansiosamente a glória que será revelada em nós, o Espírito Santo nos capacita a fazermos orações que agradem o nosso Pai, que agradam o nosso Pai. E eu achei essa frase aí num livro e achei muito legal. A oração é o divino que está em nós, clamando pelo divino que está acima de nós. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que habita em nós, está clamando pelo Deus Pai, que está acima de nós. Isso é maravilhoso. É uma oração comunitária. Nossas orações envolvem as três pessoas da Trindade. Clamamos ao Pai com a confiança de filhos. Clamamos ao Pai com a confiança de filhos, com o intermédio, com a intervenção do Espírito Santo, e nós oramos no nome do Filho.
Douglas Moo disse: há alguém no céu, Filho de Deus, que intercede em nosso favor, defendendo-nos de todas as acusações que poderiam ser apresentadas contra nós, garantindo a salvação no dia do juízo. Mas há também, conforme Paulo assegura nesses versículos, um intercessor no coração, o Espírito de Deus, que ora efetivamente ao Pai em nosso favor durante todas as dificuldades e incertezas da nossa vida aqui na Terra. Não há jamais nenhum motivo para não orarmos. Seja alegria extrema, tristeza extrema, luto, não há nenhum motivo que não nos que justifique a gente não orar. Nem que seja com as lágrimas ou com os pensamentos apenas. O Espírito nos socorre quando não sabemos orar. Mas mesmo nessas ocasiões em que não sabemos como expressar o que pensamos e o que sentimos, existe algo que nós podemos ter certeza, segundo Paulo, Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Isso é uma promessa, e essa promessa deve mudar o modo que a gente encara o que a vida tem de bom, de ruim, os seus fracassos, as suas vitórias, os sucessos. E essa promessa nos leva à gratidão e alegria, mesmo pelas coisas ordinárias da nossa vida. Não são as coisas que operam por si mesmas, não é o contexto. É Deus quem faz os fatores da vida, é Ele quem é soberano. Não cremos que vivemos num lugar agradável, que a vida será um mar de rosas, ou eterna tranquilidade. Não esperamos que as coisas boas da vida cooperem para o nosso bem por elas mesmas. Louvamos a Deus por nossas conquistas e vitórias, não por mero hábito, mas porque cremos que é por causa de Deus, que é por causa dele que essas coisas acontecem. Não temos uma visão romântica ou fantasiosa da vida. A nossa vida não é um filme da Walt Disney, não é um conto perfeito, uma fábula perfeita. E se você foi educado, criado num contexto romântico, fantasioso, a gente precisa, acho que está na hora da gente entender, de você entender que não é assim que as coisas funcionam, né? A vida não é feita só de sucessos, de coisas boas. E essa esperança, essa promessa que nós temos afasta o medo e a ansiedade quando tudo supostamente dá errado na vida. Sabemos que nada dá errado em absoluto. Quando a gente fala assim, tá dando tudo errado na minha vida, se você não sabe, saiba que isso é mentira. Pode ser que as coisas aqui na nossa vida terrena, nessa vida, aos nossos olhos, podem ser que elas não estejam dando certo, mas a gente tem que ter a certeza de que tudo que acontece em nós redunda, termina no nosso bem. Se Deus opera em todas as coisas, quer dizer que seu plano inclui o que estamos chamando de erro. Ou sem sentido. Não existe acaso. Provérbios 16, 33 fala que a gente planeja, o homem lança sortes, mas a decisão vem do Senhor, alguma coisa assim. Ou seja, a gente nós podemos trabalhar no acaso, sem planejamento ou qualquer coisa assim, mas o que acontece, o que vai acontecer é designado por Deus. Isso nos deve levar a descansar e descansar no travesseiro da soberania de Deus. Não estamos nas mãos tiranas do acaso ou do destino. A gente não está na tirania do caos. O universo não é governado pelo destino, pelo caos, pelo acaso. Ele é governado por uma pessoa. E essa pessoa é quem a gente pode chamar de Abba. E quem a gente chama de paizinho, de papai, jamais nos dará algo ruim. Isso nos leva a enxergar o propósito de Deus nas dificuldades. Ora,
se Deus está operando para nosso bem em tudo, absolutamente tudo, então vemos que tanto as coisas boas quanto as más servem para o propósito de promover o bem na nossa vida. Tudo tem um propósito de promover o bem para nós. Então, se a gente pensa que precisamos de algo que Deus não nos tem dado, é porque não precisamos disso de maneira nenhuma. Às vezes nós temos pedido algo tanto a Deus, tão insistentemente, a gente tem gritado tanto com Deus, em algum sentido, que a gente não tem ouvido a resposta de Deus. Então, ou achamos que a nossa vida foi atrapalhada, arruinada por algo ruim que nos aconteceu. Na verdade, se nós achamos que a nossa vida foi atrapalhada ou arruinada por algo de ruim que nos aconteceu, na verdade o que aconteceu tem um papel muito importante no enredo da nossa vida. É que a gente é linear, nós somos limitados, então a gente não consegue enxergar como que isso vai redundar, como isso vai concluir no nosso bem. E essas experiências difíceis que a gente passa nos molda, nos ensina e nos enriquece a nós, ao nosso caráter e atua na nossa fé. Romanos 8:28 nos ensina a olhar para os problemas da nossa vida como parte do propósito amoroso de Deus para nós, por pior que sejam esses problemas. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, quer dizer, não evitar os extremos. Não estamos livres de passarmos por aflições e sofrimentos. Esse verso, ele nos mostra, o verso 28, e nos motiva uma visão equilibrada sobre o sofrimento. Não é o fim de tudo. E também não é a beleza ou a maravilha que a gente desejava. Vai redundar. Ele vai causar algo bom. Por um lado, há quem se desespera ao sofrer e age como se nada de bom pode ser tirado do sofrimento. Por outro lado, há quem cultive o sofrimento, acham que isso enobrece ou faz ser mais virtuoso que as outras pessoas. Então, tá vendo? Nem se desesperar, nem ignorar e nem cultivar, adorar o sofrimento. Porém, o texto nos diz que todas as coisas são boas. O texto nos diz que nem todas as coisas são boas, mas que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nem tudo que vai acontecer é bom aos nossos olhos, né? Assim, ou mesmo assim, pode ser coisa ruim, mas tudo que acontece para a gente vai cooperar para o nosso bem. As dificuldades não têm que ser apreciadas ou valorizadas, mas aquilo que resulta delas pode ser apreciado e valorizado. Tudo mesmo. Até isso aí que você está pensando que talvez não seja, Deus não pode tirar nada de bom disso, ou nós não podemos tirar nada de bom disso, isso também. Esse verso nos mostra que por mais que nos esforcemos, nós não podemos arruinar os bons propósitos, os planos de Deus para nós. A palavra todas significa todas mesmo, tudinho, incluindo as nossas recaídas e o nosso pecado. Isso mesmo, incluindo o nosso pecado. E eu não estou dizendo que o pecado é uma coisa boa, porque ele não é, definitivamente ele não é. Se você entendeu isso, volta para a primeira aula de Romanos. O pecado é sempre ruim. Sempre vamos viver as nossas consequências. Deus é tão bom e tão grande que até o nosso pecado coopera para o nosso bem, para o bem final que nos virá. O pecado serve, por exemplo, para nos trazer humildade, nos faz ter uma consciência correta de nós mesmos e de Deus, nos faz amar a Cristo. Quando a gente peca e quando a gente tem consciência disso, a gente olha para a gente, consegue se identificar e olhar para Cristo como de fato quem Ele é. Isso não justifica o nosso pecado, não pode justificar o nosso pecado, mas faz com que observemos como Deus opera por meio do pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a gente já tratou sobre isso.
tudo para o bem, mas não para todos. Isso não é uma verdade universal. Martin Lloyd Jones disse que acredita que Paulo tivesse uma razão especial para usar o termo amam em vez de creem nesse momento. Para os que amam a Deus e não para os que creem em Deus. Uma das melhores maneiras pela qual podemos decidir de imediato se amamos a Deus ou não é por nossa reação à adversidade, às coisas ruins que acontecem. Muitas pessoas, quando as provações e as tribulações se levantam, desistem, sentem-se decepcionadas. A verdade de que Deus opera para o bem das pessoas não é universal. O que isso quer dizer? Ela é verdade para aqueles que o amam, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não podemos ignorar isso. E há dois modos da gente descrever e identificar os cristãos. Na Bíblia, aqueles que o amam, geralmente se refere, quando a gente vê lá, aqueles que o amam, se referem às pessoas que assumiram um compromisso de viver para Deus, servir a Deus em reconhecimento de quem Ele é e apreço por quem Deus é. João 14, 21 fala assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então, o amor na Bíblia nunca é meramente teórico, intelectual, nem sentimental e emocional, nem uma simples obrigação baseada na vontade. O amor é uma ação de obediência. Se amamos a Deus por quem Ele é, assumimos um compromisso e suportamos as dificuldades. Nós podemos ser chamados de filhos de Deus, nós não podemos chamar Deus de Abba, se a hora que a coisa fica ruim para o lado da gente, a gente simplesmente abandona Deus. E a gente vai procurar o bom em outra coisa, em outro Deus. Os que são chamados segundo seu propósito são aqueles que foram trazidos para um relacionamento com Deus. E não são todos os que apenas ouviram a mensagem do Evangelho. Aqui ser chamado significa que Deus o trouxe para um relacionamento pessoal. Essa é a ideia do verbo original. Todas as coisas cooperam para o bem só daqueles que amam a Deus. Então podemos inferir que não cooperam para o bem daqueles que não amam. Tanto as coisas boas quanto as ruins têm um bom efeito sobre nós, somente por causa de Deus, de como Deus governa essas coisas e as usa na nossa vida. Não é por causa da gente mesmo. Então, portanto, parece que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins acontecem com o não cristão, que acontecem com o não cristão, cooperam para o seu mal. E aí, quando a gente pensa nisso de maneira escatológica, né, de maneira do fim das coisas, é verdade, porque aquele que não ama a Deus, aquele que não tem um relacionamento íntimo com Deus, Deus vai falar assim: sai daqui que eu não te conheço. Não é mesmo? Paulo afirma lá no capítulo 1, no versículo 24, que um dos piores castigos de Deus, que Deus dá às pessoas, é permitir que cumpra os desejos do seu coração pecaminoso. Receber o que desejamos significa que as coisas boas são ruins para aqueles que não amam a Deus. Porque fora de Deus as pessoas sempre têm a ilusão de que venceram por conta própria e não estão no controle da própria vida. E que estão no controle da própria vida, né? Desculpa. As adversidades levam os cristãos a caírem na real a respeito da nossa verdadeira humanidade. Nossa condição de criaturas limitadas e dependentes e mortais. Nós somos tudo isso aí. Nós somos criaturas, não criadores. Nós somos limitados e dependentes. Nós somos mortais, finitos. No entanto, o coração incrédulo, quando experimenta uma série de êxitos e prazeres, só reforça sua ilusão de que é por ele mesmo que aquelas coisas acontecem. Motivando o crescimento do pecado e da atitude autônoma, né, da atitude egoísta. Para o incrédulo, as circunstâncias boas podem endurecer e enganar, promover o caráter fraco.
egoísta e orientar a pessoa para o desastre. Uma vida autônoma é a pior forma de vida que podemos ter. Para os que creem, as circunstâncias ruins podem torná-los submissos, educá-los e desenvolver-lhes um caráter forte, compassivo e, acima de tudo, fazer com que se pareçam mais com Cristo. Está vendo que as coisas vão nos moldando, nos lapidando para que a gente se pareça com Cristo. E esse se parecer mais com Cristo é o nosso processo de santificação. A sabedoria de Deus é loucura para nós, os homens. As coisas boas podem ser más, as más podem ser maravilhosas. O mesmo sol que derrete a cera endurece a argila. Isso quer dizer que não é o conjunto das circunstâncias que torna a nossa vida boa ou ruim, mas como o nosso coração reage a essas circunstâncias. Mais importante do que mudar as circunstâncias, o nosso contexto, que nós não temos controle algum, é mudar como reagimos a elas, como o nosso coração interpreta essas circunstâncias, esses acontecimentos. O bem que Deus está operando. E o que é esse bem? Afinal, de que nós estamos falando? Eu já dei uma dica, né? A confiança que temos repousa em nossa esperança futura na obra do Espírito Santo e na obra soberana de Deus pelo nosso bem em todas as circunstâncias da vida. É isso que nós temos falado. Mas que bem é esse? Nos versos 29 e 30, a gente vê que a definição de bem de Deus é muito superior que a nossa. Esses versos são conectados ao verso 28. Eles são a explicação de Paulo para qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus que redunda em nosso bem é o processo conhecer, predestinar, chamar, justificar e glorificar que a gente vê logo em diante. Tudo colabora para que sejamos conforme a imagem de seu Filho. Ou seja, o bem que Deus está constantemente operando em nós é a transformação de caráter. Estamos saindo de pecadores afastados e opositores, opostos a Deus, para filhos amorosos, nobres, verdadeiros, sábios, fortes, bons, alegres e gentis, tão bons quanto Jesus. Deus está acertando a sua imagem refletida em nós. Está polindo o nosso espelho que o reflete rumo à perfeição. Teve um acampamento há uns anos atrás que a gente falou isso, né? Que nós somos como espelhos. E no momento em que a gente entende isso e que a gente se converte, aceita Jesus como o Senhor da nossa vida, como o Filho de Deus, a partir daquele momento, esse processo de polimento desse espelho, ele começa, e à medida que esse processo acontece, nós vamos refletindo um pouquinho melhor a cada dia a imagem de Deus. Nós não podemos parar a leitura no verso 28. A gente sempre deve ir até o verso 30. Se a gente ler só o 28, a gente pode entender que Deus oferece circunstâncias melhores aos cristãos, a nós, do que aos não cristãos, o que não é verdade. Deus não está prometendo aqui uma vida amena ou mais confortável. Deus não está dizendo que nós cristãos teremos vantagem na vida com situações mais agradáveis ou mais fáceis de lidar que os não cristãos. O que Deus promete é que todas as coisas, o conjunto de coisas boas e ruins, acrescido do sofrimento que nos vem por seguirmos ao Rei sofredor, são usadas por Ele em nosso coração a fim de que sejamos aprimorados, aperfeiçoados à semelhança de Cristo. O propósito de Deus para toda a história é nos fazer conforme a semelhança de seu Filho, nos fazer seus irmãos mais novos, seguindo a um modelo perfeito. Deus está nos conformando, ou seja, está nos formando a partir de um molde, que é Jesus. E todas as coisas são usadas como ferramentas para essa formatação. É como se a cada circunstância, a cada coisa que nos acontece, Deus nos derramasse no molde da perfeição que é Cristo. Não é uma semelhança superficial, ela é integral, ela é total e ela é de dentro para fora.
uma semelhança da essência. Além de ter sido adotados na família de Deus, estamos recebendo sua semelhança familiar. Ao nascermos de Deus, de novo, recebemos o DNA de Deus, passamos a ser participantes da natureza divina. E o autor de Hebreus diz que, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem é, por meio de tudo que existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto o que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. E ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Outra frase aí do Lloyd Jones. Em última análise, a prova de uma abordagem correta dessas doutrinas é que você encontre nelas o maior estímulo à santidade e à santificação. Que a sua fé nessas doutrinas não tem levado à santidade. Se sua fé nessas doutrinas não tem levado à santidade, você se encontra em uma condição perigosa. Você está usando de forma errada para dizer: bom, comigo vai tudo bem, logo não importa o que eu faço. Sou salvo. Ninguém pode olhar de verdade para essas doutrinas ninguém pode olhar de verdade para essas doutrinas sem tornar-se mais humilde, sem ter mais consciência e certeza da sua própria condição. Isso tudo é um sistema, uma cadeia, uma corrente inquebrável. No verso 30, Paulo nos conta o processo pelo qual Deus nos molda à semelhança de Jesus. Ele relaciona 5 verbos ativos que descrevem o que Deus tem feito em nós. É um processo linear que é submetido... É um processo linear, e quem é submetido a uma etapa do processo é submetido a todas as etapas. Conheceu por antecipação, Deus derramou seu amor sobre nós, predestinou, Deus planejou um destino glorioso para nós. Chamou e justificou, Deus executa seu plano no tempo certo. Glorificou, Deus completa o plano da eternidade. A gente vai então olhar aí cada um desses verbos. Conheceu por antecipação. Esse conhecer não se refere à onisciência de Deus, ao fato de que Deus sabe tudo. Significa que ele firmou seu amor sobre esse alguém de modo pessoal. Aquilo que a gente falou, é uma relação íntima. Em Mateus 7, 23, quando Jesus diz: nunca vos conheci, não está dizendo que não sabia nada a respeito daquelas pessoas. É claro que ele sabia. Está dizendo que não estabelecerá relacionamento algum com elas. Conhecer por antecipação é amar de antemão. Deus nos amou desde o início do mundo. É um salmo que diz, né, que eu ainda era substância informe no ventre de minha mãe. Predestinou significa saber um destino, traçar um plano antecipado. O sentido do verbo original em grego é estabelecer um horizonte e partir em busca dele. Você mirar, falar assim, é lá que eu quero chegar. E ir em direção a ele. Deus, por nos amar desde sempre, estabeleceu um destino para nós, que é a eternidade. Estarmos com ele na glória. Conformados à semelhança de Cristo. Chamou, é uma iluminação interna que Deus envia a fim de nos despertar para a sua própria verdade. Embora Paulo tenha pregado a muita gente, aqueles que responderam com profunda convicção só o fizeram porque foram escolhidos, chamados por Deus por meio do sermão do Paulo. Paulo foi um instrumento. E aqui a gente vai passar rapidinho nesse tema, né? Justificou. Justifica ser declarado e tratado por Deus como legalmente justo e inculpável, em virtude da obra de Cristo, de sua vida e de sua morte. Esse status nos é conferido assim que cremos nele. Esse é o cerne do livro de Romanos. É o fundamento, é o centro. Nossa justificação não é um acontecimento isolado.
está ligada ao plano inteiro de propósito da atividade de Deus. E por fim, glorificou significa ter todo o pecado erradicado e ser aperfeiçoado em corpo e alma. É disso que Paulo trata nos versos 18 a 21 desse mesmo capítulo 8. Isso tudo representa que nós, cristãos, experimentamos sermos chamados ao ouvirmos o Evangelho e desfrutamos de sermos justificados porque depositamos nossa fé no Evangelho. Agora somos capazes de olhar outra vez para as etapas de todo o processo e saber que, de antemão, antes da criação, Deus nos amou e nos predestinou para sermos justificados. Sabemos que assim, como isso é verdade para antes da criação, também é para depois da consumação, de eternidade para eternidade. Portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Paulo faz 5 perguntas para os cristãos que conhecem as verdades dos versos 26 a 30. Então, para quem conhece esse processo, Paulo então faz 5 perguntas. Verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus que planejou nossa glória é todo-poderoso, por que temer alguma coisa? Temer ou ter medo de alguma oposição? No verso 32, aquele que não poupou seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se o Deus que planejou nossa glória está disposto a abrir mão do seu bem mais precioso, que é o seu filho, por que nos preocupamos com as nossas necessidades? Mateus 6. Quem trará alguma acusação é Deus quem os justifica. Se o Deus que planejou nossa glória declarou-nos justos, por que nos sentimos culpados ou não perdoados? Quem os condenará? Cristo é quem morreu e ressuscitou e também intercede por nós. Se o Cristo que levou uma vida perfeita e teve uma morte perfeita está diante do Pai em nosso favor, por que vamos nos sentir culpados ou não perdoados? Por que a gente vai sentir o peso da culpa? Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é a última pergunta, porque todas as outras são, na verdade, apenas versões diferentes dessa. Essa é a única pergunta, né? A única coisa que devemos temer de fato, que nos faria mal de verdade, é sermos separados do amor de Cristo. Existe alguma coisa ou alguém capaz de nos separar do amor de Cristo? Essa é a questão central da vida cristã. Aquela que provoca todas as nossas dúvidas, preocupações e tensões. Olhando ao nosso redor, para o nosso contexto, circunstâncias, sociedades, vemos muitas coisas que parecem capazes de nos separar do amor de Cristo. Problemas, dificuldades e perseguição vêm para todos os cristãos. Fome, nudez, perigo e espada vêm para muitos. A experiência do povo de Deus através das eras tem sido, com muita frequência, enfrentar a morte diariamente. Há muitos obstáculos e grande oposição, com certeza. E com certeza, qualquer uma dessas coisas poderia nos separar do amor de Cristo. Certo? Ou seja, afinal, as adversidades são tantas que alguma coisa pode ser que nos separe do amor de Cristo. E a resposta de Paulo é uma só. Não. Nada pode, não. Nenhuma delas. Nada pode nos separar. Mesmo nas circunstâncias mais adversas, mais extremas, somos mais do que vencedores. Nenhuma situação é capaz de quebrar o processo do verso 30. Os cristãos triunfam em meio e diante do pior que a vida pode trazer. Por quê? Não por nós mesmos, mas porque Deus não perde de vista nenhum daqueles que conheceu e nenhum daqueles que Ele chamou. Está sempre trabalhando em prol daqueles que o amam. É dele o controle soberano e amoroso de cada aspecto da vida humana. Não pode nos separar, nada pode nos separar. Nada da nossa experiência humana, nem a morte, nem a vida. Nada no reino espiritual, nem anjos, nem autoridades celestiais. Tá vendo? Paulo vai falando coisas de áreas, de contextos diferentes.
nem nada no tempo, nem as coisas do presente, nem do futuro. Nada que se opõe ao povo de Deus, nem poderes, nem governos, nada no espaço, nem altura, nem profundidade. Nada em toda a criação pode nos separar do amor de Deus. Eu sei que você está aí com a música na cabeça, né? Nada. Nadica. Coisa nenhuma. O Deus Todo-Poderoso do Universo planejou tornar-nos perfeitamente santos e gloriosamente felizes. E nada pode frustrar o plano de Deus para nós. Então, é assim, ó, Deus marcou um horizonte para nós, um futuro para nós. E nada pode frustrar isso. O propósito daquelas perguntas é arrancar quase que à força a nossa descrença de que somos salvos inteiramente pela graça. A gente sempre quer ter algo que conecte, que encosta ali. Não, mas se eu fizer isso... Mas não, é inteiramente pela graça a nossa salvação. Portanto, estamos completamente salvos para enfrentar a vida sem medo. É uma lógica incrível, inexorável, intensa. Martin Lloyd-Jones chama de a lógica em chamas. A lógica da graça acessível e da justificação gratuita é essa. Se temos medo, preocupações e culpa, é porque não estamos pensando direito. É porque a gente ainda não entendeu isso. É porque a gente ainda não aceitou, não acreditou. Se ainda não estamos vivendo com essa segurança, não estamos compreendendo a lógica em chamas plenamente. Devemos ler e reler até entendermos plenamente as verdades dos versos 28 ao verso 30. E, finalizando, a vida é dura. Claro que ela tem os seus momentos de alegria, nascimentos, casamentos, a praia, o campo, as coisas boas que a gente come, que a gente conversa, que a gente ouve, que a gente vê. Mas a alegria é muitas vezes coberta pela dor. O nascimento se liga à morte. Os casamentos, muitas vezes, ao divórcio. O mar com a poluição. É um mundo imperfeito e somos todos pessoas imperfeitas. Mas há uma notícia. Romanos 8 nos diz que não vai ser sempre assim. Glória a Deus. Aleluia. Há uma glória futura. Deus virá mudar o seu povo. E essa glória já está no processo de nos mudar agora mesmo. Mas, por enquanto, nós esperamos. E muito, muito lentamente nos movemos em direção àquilo do que seremos. Gente, se Romanos 8 não nos dá esperança para a vida, eu não sei mais o que pode nos dar. Mesmo diante de qualquer circunstância, disso que a gente tem vivido esses últimos meses, se a gente não ler Romanos 8 e entender que a gente está caminhando em direção à glória, em direção à perfeição, em direção a um lugar que a gente não vai precisar temer nada disso. Tem alguma coisa errada e a gente precisa reler Romanos 8. Que essa verdade inunde a nossa mente, os nossos corações, e que ela se traduza em modo de vida, que ela se traduza na maneira como que a gente enxerga as coisas, como a gente ensina as coisas, que ela se traduza em esperança, em paz, em tranquilidade, para a gente seguir fiéis e esperançosos. Amém? Fica na paz, fica na graça de Deus e a gente se vê na próxima aula. Um abraço. Quem nos separará
Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do